hoje o nosso convidado é o Dr. Marcos Sinobel, que é cardiologista e coordenador da unidade coronária do hospital e que vai falar com a gente sobre as doenças que mais matam no Brasil. O Dr. Marcos vai falar com a gente sobre prevenção e novos tratamentos do infarto, do derrame cerebral e de outras doenças cardiovasculares. Mande sua pergunta a partir de agora, o nosso bate-papo vai durar 40 minutos. Boa tarde, Dr. Marcos. Boa tarde a todos. Vamos tentar nesses 40 minutos responder essas dúvidas, as dúvidas mais frequentes sobre essas doenças que atrapalham muito e matam a população brasileira. Dr. Marcos, começando, por que essas doenças se tornaram então as que mais matam no Brasil? Se a gente for analisar, a gente vê que progressivamente, com o decorrer do tempo, essas doenças elas vão ganhando um pouco mais terreno em relação às outras doenças. Isso daqui se explica, em boa parte, pela cada vez mais cigarros, meios, comidas mais condimentadas. Então, em relação ao meio que nós vivemos, isso daqui ajuda muito a desenvolver essas doenças. Quer dizer, o estilo de vida... O estilo de vida talvez seja o fator primordial para o aumento dessas doenças no decorrer do tempo. Falando então, por exemplo, do infarto, essa doença ela aparece mais em que tipo de pessoas? Antes da gente falar de infarto, a gente tem que saber o que leva ao infarto. Então, toda a base, a fisiopatologia, o começo do infarto, a gente tem que falar um pouco da aterosclerose, a formação de placas de gordura nas artérias coronarianas, que no decorrer do tempo elas vão aumentando e vão entupindo essa artéria, diminuindo então o fluxo de sangue para o músculo cardíaco. Então, com o tempo, essa deposição, vamos por uma gota por ano, passou 20 anos, essa gordura já adquiriu um formato um pouco maior, chega então a entupir a artéria e talvez por uma gota d'água, algum mecanismo que possa levar a uma ruptura dessa placa de gordura, você tem um acúmulo de plaquetas, elementos sanguíneos que vão tentar compensar essa ruptura e acabam entupindo essa artéria. Isso leva ao infarto. O mecanismo que levou ao infarto, ele é agudo, ou seja, a pessoa pode estar muito bem, ter jogado futebol, estar andando por aí, dormindo, e ele pode ter, em questão de segundos, um infarto do miocárdio. Porém, o processo de formação de uma placa de gordura nessa artéria, esse processo ele pode ser muito demorado, questões de anos até décadas. E se esse processo estiver em curso, como é que ele pode ser revertido? É possível? O senhor falou de uma gota de gordura por ano. Tem alguma coisa que possa ser feita aí ao longo desses anos para a gente impedir que isso continue? Primeiramente, a gente tem que ver quais são os fatores de risco, quais são os fatores que levam a essa deposição de gordura. A gente sabe que a mesma placa de gordura que vai atingir a artéria do coração pode atingir a artéria da cabeça, da perna, da barriga. Então é um processo universal que nós falamos. Então a primeira coisa é o colesterol. O colesterol muito alto, ele favorece a essa deposição de gordura nas coronárias. Nós temos o colesterol bom e o colesterol ruim. A grosso modo, o colesterol ruim é aquele que vai no fígado, pega a gordura e leva para as artérias. E o colesterol bom, a grosso modo também, é o que vai nas artérias, tira a gordura das artérias e leva para o fígado. Então, quanto maior o colesterol bom, que é o HDL, melhor. Quanto mais elevado o LDL, que é o colesterol ruim, pior. Então, o colesterol é um importante mecanismo etiopatogênico do infarto, da aterosclerose. Outros fatores, cigarro, tabagismo, a gente sabe que quem fuma, além de ter todos os malefícios do cigarro, como câncer de pulmão, câncer de estômago, câncer de bexiga, tem também um favorecimento ao processo de aterosclerose mais acelerado. Então, o tabagismo, junto com o colesterol, também é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento dessas doenças. Esses são fatores de risco que nós chamamos de modificáveis, ou seja, botou o colesterol mais para baixo, melhor. E nós sabemos que a obesidade também é um fator de risco para o desenvolvimento dessas doenças. Como eu já falei, o diabetes também, a glicemia elevada também é um fator de risco. Pacientes que têm diabetes, eles têm várias vezes maior chance de desenvolver essas doenças. E também nós temos o estresse. Hoje em dia, nessa cidade, na correria que nós vivemos, o estresse também é responsável pela gênese dessas doenças. A gente estava falando sobre o infarto. Quais são os sintomas clássicos do infarto e qual a importância de um atendimento rápido
para que aumente aí as chances do paciente? Isso é muito importante, tanto que nas primeiras, nas aulas que nós temos que dar sobre infarto, a primeira parte é a educação à população. Porque não adianta nós termos um atendimento hospitalar, pré-hospitalar muito rápido, chega aqui de um dia que ele já está com sintomas de infarto. Então a população, a primeira coisa para a gente ter um sucesso na evolução de um infarto é o rápido reconhecimento dos sintomas de infarto. Então o clássico que nós temos é aquela dor no peito, mais ou menos do lado esquerdo, ou aquela dor no meio do peito, que nós chamamos de retroesternal. Essa dor ela pode ser um aperto, às vezes uma pontada, menos comum, às vezes um peso. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu não estou com dor no peito, eu estou com um aperto no peito. Então é muito comum. Você contínuo ou que vai? Geralmente no infarto é um aperto contínuo e que motiva a pessoa a procurar o serviço médico. Tá? Às vezes essa dor ela pode ser irradiada para o braço, pode ser irradiada também para o pescoço, pode ser irradiada para a mandíbula, para os dois braços, para as costas. Ela pode ser às vezes em queimação e às vezes ela precipitada, ela aumenta com o esforço físico. Quer dizer, ou com a tensão emocional. Um autodiagnóstico difícil de ser feito. É difícil. Pode se confundir com uma coisa muscular ou um problema de estômago. É muito comum, eu já tive vários pacientes jovens que procuraram pronto-socorro depois de um dia, já sentindo falta de ar, que falaram que estavam com dor de estômago e foram tomando remédio para estômago durante todo esse dia. E aí chegaram no pronto-socorro e falaram, não, você teve um infarto e como já passou um dia, nós temos pouco para fazer para tentar salvar esse músculo que está infartando. Entendeu? Porque, como eu falei no começo, a etiopatologia do infarto consiste numa artéria que vai fechando até entupir totalmente. E o músculo cardíaco, não recebendo sangue, ele vai morrendo, literalmente vai morrendo. Então, quanto mais rápido a gente puder abrir essa artéria para voltar o sangue para o músculo cardíaco, melhor vai ser para o paciente, melhor vai ser a evolução pós-infarto. Falando em AVC, quais são os sintomas de um AVC e o público jovem também tem que tomar cuidado com isso? Todos. Existem algumas situações em que o público jovem também é acometido pelo AVC. Então, por isso nós temos que saber da etiologia. A enorme parte dos casos é mais ou menos parecida com o infarto. Presença de placas de gordura que vão entupindo as artérias que vão para a cabeça, até um dia que você tem um entupimento total e uma área do cérebro ela fica sem o suprimento de oxigênio. E aí podem vir os mais diversos sintomas. Os sintomas mais comumente encontrados são uma paralisia do lado do corpo, às vezes a pessoa não consegue falar, entorta um pouco a boca, pode sentir a sensação de formigamento no braço, pode ficar um pouco sonolenta, perda de força também em uma ou nas duas pernas. Então foi como uma campanha que o Einstein fez há algum tempo atrás de reconhecimento dos sintomas do AVC. E a partir do momento que você teve esse problema, imediatamente tem que procurar o atendimento médico em pronto-socorro. Para quê? Também detectar qual é o tipo de AVC. Porque nós temos dois tipos, um AVC que falta sangue e outro é um AVC, um derrame, em que você tem uma elevação tão grande de pressão que você pode ter uma ruptura de artéria dentro da cabeça, você tem um sangramento na cabeça. Aí o tratamento é totalmente diferente. Quando você observa que o fluxo de sangue foi interrompido pelo entupimento de uma artéria, muitas vezes você também tem que desobstruir essa artéria através de uma medicação, a mesma que é usada nos casos de infarto. Só que no AVC nós sabemos que quanto mais precoce for o diagnóstico e o início do tratamento, melhor.